Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Há dias em que acordar já parece uma batalha. O corpo levanta, mas a alma fica no chão. Você ora, mas as palavras soam vazias. Abre a Bíblia, mas as letras parecem se afastar dos olhos. E o coração se pergunta: onde foi parar a paz que eu tinha? É nesse ponto silencioso, entre o querer crer e o não sentir nada, que muitos pensam que perderam a fé. Mas não, o desânimo não é a ausência de fé, é o aviso de que algo em você precisa ser reorientado. Ele é o grito abafado da alma dizendo: estou cansada de carregar sozinha aquilo que deveria ser entregue. O profeta Isaías escreveu: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. A paz não é um sentimento que vem de fora, é um estado que nasce quando a mente se ancora em Deus, mesmo quando o coração vacila. Billy Graham costumava dizer que a fé é como uma bússola. Mesmo quando as nuvens cobrem o sol, ela continua apontando para o norte. Essa é a verdade que poucos percebem. A fé não depende do que se vê, mas de uma direção interna que o Espírito Santo mantém acesa, mesmo nas horas mais escuras. Há momentos em que Deus permite que as nuvens se fechem, não para nos confundir, mas para nos ensinar a confiar no que não muda. A bússola não precisa do sol para funcionar, ela precisa apenas de alinhamento. Assim é a alma. Quando se alinha novamente à presença de Deus, o caminho se revela mesmo nas sombras. Joyce Meyer escreveu: você não perde a paz de uma vez. Ela escapa aos poucos quando você deixa de cuidar dos seus pensamentos. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. A paz não sumiu, apenas se afastou lentamente entre as distrações, os medos e as vozes que você deixou entrar sem perceber. A mente, quando não é guardada pela palavra, se torna um campo de batalha. E nessa guerra silenciosa, a ansiedade se disfarça de normalidade, o corpo se adapta ao estresse e o coração começa a acreditar que viver cansado é o padrão. Mas não é. Há um ritmo de paz que Deus quer restaurar em você. Um compasso suave, onde a alma e o espírito voltam a dançar juntos. O desânimo é um visitante incômodo, mas ele carrega um recado. Ele não chega para te condenar, mas para revelar que você saiu do eixo do descanso em Deus. A maioria das pessoas tenta lutar contra o desânimo como quem briga com um inimigo. Oram com força, tentam se animar à força e acabam ainda mais exaustas. Mas a fé não nasce da euforia, nasce da permanência, e permanecer exige decisão. Quando a emoção acaba, a decisão sustenta. Quando o coração fraqueja, a mente pode permanecer firme. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. A mente firme não é a que entende tudo, é a que continua crendo mesmo sem entender. Há uma dor silenciosa que percorre os corredores das igrejas e das casas. Pessoas que oram, que acreditam, que servem, mas que se deitam à noite com o peito pesado e os olhos úmidos. Gente que carrega diagnósticos, perdas, filhos distantes, contas atrasadas e um cansaço que não se resolve com descanso físico. E ainda assim, continuam. Continuam porque dentro delas existe uma chama que não se apaga, mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. Essa chama é a fé em sua forma mais pura, não como emoção, mas como decisão. É a escolha de continuar confiando mesmo quando o coração não sente nada. A causa oculta desse cansaço, dizem os estudiosos da mente, é que o cérebro se acostuma à ansiedade e passa a tratá-la como normal. Ele começa a produzir substâncias químicas que alimentam o ciclo do estresse e o corpo perde o ritmo da paz. Mas o Espírito Santo conhece os caminhos da alma melhor do que qualquer ciência.
Ele não vem apagar os sinais do desânimo. Ele vem traduzir o que eles significam. Ele vem mostrar onde o coração se desencontrou da confiança. O desânimo, quando ouvido com sabedoria, se torna um professor. Ele nos ensina a parar, respirar e lembrar. A paz não acabou, apenas foi esquecida. Há um erro inconsciente que muitos cometem: esperar sentir-se bem para voltar a crer, como se a fé dependesse de um bom dia emocional. Mas a fé real não é um sentimento, é um músculo, e músculos só crescem quando são usados sob pressão. O Espírito Santo treina guerreiros no cansaço, não na euforia. É no silêncio que ele ensina a constância e na espera que ele amadurece a confiança. A fé que move montanhas é a mesma que atravessa vales sem pressa. É a fé que aprende a andar mesmo quando o vento sopra contra. Por isso, este vídeo não é sobre animar-se, não é sobre sorrisos fáceis nem frases prontas. É sobre reencontrar o eixo interior onde o Espírito Santo ainda sussurra: permanece em mim. É sobre voltar para dentro, onde Deus fala baixo. É sobre relembrar que o descanso não está nas circunstâncias, mas na presença. E é sobre descobrir que a paz nunca te abandonou. Você apenas se afastou dela quando tentou carregar sozinho o que deveria ser entregue nas mãos do Pai. A fé não é um salto para cima. Às vezes, é apenas o passo que impede a queda. E talvez seja disso que você precise hoje, dar um passo de volta à confiança. Deus não espera que você esteja cheio de ânimo, Ele espera que você esteja disposto. O desânimo não o torna menos espiritual, ele o torna humano. E é na humanidade que Deus derrama graça. Quando você se permite sentir, Ele se aproxima para curar. Agora, respire fundo. Não apresse o coração. Você não precisa sair desse vídeo motivado. Precisa apenas estar presente. A paz que Deus promete não vem em forma de emoção explosiva, mas de serenidade que se infiltra pelas rachaduras da alma. Como o orvalho sobre o campo seco, ela chega devagar, mas quando chega, transforma o deserto em jardim. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo importante. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, inscreva-se no canal. Este espaço existe para te acompanhar em jornadas como esta, para lembrar que você não está só, que há direção mesmo em meio à névoa e que a palavra de Deus tem poder para restaurar o que se perdeu dentro de você. Ao se inscrever, você se une a uma comunidade que ora, que escuta e que caminha junto, porque ninguém atravessa o desânimo sozinho. Nos próximos minutos, você vai descobrir 4 passos simples e espiritualmente profundos para reconquistar a paz quando o desânimo tenta te dominar. Não passos de autoajuda, mas caminhos de realinhamento interior. Caminhos que unem a sabedoria da palavra, a ciência da mente e o toque do Espírito. Fique comigo até o fim. Talvez, ao final desta jornada, você perceba que a paz nunca esteve distante. Ela apenas esperava que você parasse de lutar e começasse a ouvir. Passo 1. Pare de lutar contra o desânimo. Escute o que ele está tentando revelar. Salmo 42:5. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Há momentos em que o coração cansa até de orar. Você fala com Deus, mas sente como se suas palavras batessem no teto e voltassem vazias. Há dias em que o corpo desperta, mas a alma ainda dorme debaixo do peso das preocupações. É o desânimo tentando chamar sua atenção. Ele não vem para destruir, mas para revelar. É o modo da alma dizer: há algo em mim que precisa ser cuidado. O salmista fez a pergunta que muitos de nós temos medo de fazer. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele não negou o abatimento, não o disfarçou com espiritualidade forçada. Ele o nomeou. E ao nomear começou a curar. Porque a fé não é a negação da dor, é o caminho através dela.
por muito tempo, ensinou-se que sentir tristeza era sinal de pouca fé, que admitir cansaço era fraqueza espiritual. Mas essa crença, ainda que bem intencionada, tem ferido muitos corações sinceros. Há pessoas que se culpam por se sentirem desanimadas, e essa culpa dobra o peso que já carregam. Mas Deus nunca pediu que você fosse inabalável. Ele pediu apenas que esperasse nele. O desânimo não é pecado, é apenas o eco de um coração que precisa descansar. E resistir a ele com raiva só o prolonga. Pesquisas em neurociência emocional mostram que quando resistimos às emoções, o cérebro entende que elas são ameaças e aumenta a produção de estresse. Mas quando acolhemos o que sentimos com consciência e oração, o sistema nervoso se acalma. O corpo aprende a respirar de novo. O primeiro passo para reconquistar a paz é parar de guerrear com o próprio cansaço. Escutar o que o abatimento está tentando revelar. Às vezes, o desânimo mostra que você tem vivido além dos seus limites. Outras vezes, que está tentando controlar o que só Deus pode resolver. E muitas vezes, ele apenas pede um momento de honestidade, uma pausa para dizer: Senhor, eu não estou bem, mas continuo te buscando. Essa oração simples tem um poder que as palavras sofisticadas não têm. Ela abre espaço para o Espírito Santo ministrar sem barreiras. Porque Deus trabalha melhor na sinceridade do que na performance. Há quem confunda fé com negação, mas negar o que sente não é fé, é fuga. E o que é negado não desaparece, apenas se acumula. Quando Davi escreveu: "Por que estás abatida, ó minha alma?", ele não estava reclamando, estava investigando. Estava praticando a fé que pensa, que reflete, que ouve o próprio coração sob a luz de Deus. Ele esperava em silêncio, e nesse silêncio a alma começava a se reorganizar. Porque a cura começa quando a verdade é dita. E a verdade é que você não está fraco por estar cansado, está humano, e Deus se move na humanidade. O desânimo pode ser uma forma sagrada de atenção. É o Espírito dizendo: pare de tentar vencer sozinho. É como a dor física que sinaliza que algo no corpo precisa de cuidado. O desânimo faz o mesmo com a alma. Ele aponta os lugares onde você tem carregado o fardo sozinho, quando deveria ter dividido com o Pai. Ele revela os vazios que a pressa esconde. Ele mostra onde você precisa parar e ouvir, em vez de continuar tentando resolver. É o convite de Deus para trocar a força pela rendição. Houve uma mulher de 59 anos que passou meses cuidando do marido enfermo. Orava todos os dias, mas sentia-se cada vez mais exausta. Um dia, ela parou de tentar ser forte. Sentou-se diante de Deus e disse sem disfarce: Senhor, estou cansada. Não sei mais o que fazer, só quero sentir tua presença. E foi naquele instante, quando a máscara caiu, que a paz entrou. Ela percebeu que Deus não a estava esperando forte, estava esperando sincera. A presença que ela tanto buscava não chegou no grito, mas no suspiro. Porque às vezes a oração mais poderosa é apenas: eu não aguento, mas confio. Existe uma diferença entre desistir e descansar. Desistir é soltar a fé. Descansar é soltar o controle. A alma cansada não precisa de estímulo, precisa de alívio. E o alívio começa quando você se permite parar. Quando para de lutar para sentir algo e apenas se permite estar diante de Deus como está. Esse é o ponto onde a esperança se refaz. Porque quando você para de lutar contra o desânimo, abre espaço para o Espírito Santo lutar por você. A fé madura não nega o abatimento, ela o atravessa. Ela diz: estou abatido, mas espero em Deus. E essa espera não é passiva, é confiante. É como sentar-se à beira do rio, sabendo que, mesmo que a corrente pareça imóvel, há um fluxo profundo que não cessa. A paz vem desse fluxo.
É a certeza silenciosa de que Deus está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Alma abatida não precisa de pressa, precisa de presença. Se você sente que perdeu o ritmo da paz, talvez seja apenas porque tentou acelerar o processo de cura. Mas a alma não se apressa. A alma precisa de tempo, de escuta, de respiração. E Deus tem tempo. Ele não te julga pela lentidão, Ele te acompanha nela. Por isso, não lute contra o desânimo como quem enfrenta um inimigo. Ouça-o como quem recebe um mensageiro. Ele está te dizendo, volte para o centro. Volte para o silêncio onde Deus ainda fala. A partir daqui, permita-se olhar para dentro com mais compaixão. Não se cobre tanto. O Espírito Santo não espera perfeição emocional. Ele apenas espera espaço para se mover. E o espaço começa quando você para de resistir e começa a ouvir. O desânimo não é o fim do caminho, é a curva onde Deus muda sua direção. Se essa mensagem está encontrando eco em algum canto do seu coração, deixe um sinal de fé nos comentários. Não como ritual, mas como testemunho. Quando você escreve, você confirma o que o Espírito começou. E talvez o que você disser hoje seja a palavra que outro coração precisava ler amanhã. Estamos caminhando juntos. Passo 2. Reorganize sua mente com verdades, não com sensações. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há um momento no processo da fé em que o problema deixa de ser o que acontece ao redor e passa a ser o que acontece dentro. A mente, acostumada ao ruído das preocupações, começa a fabricar tempestades até nos dias de sol. Você percebe que mesmo quando tudo está aparentemente bem, há um peso invisível que não te deixa descansar. A paz parece inalcançável porque a mente aprendeu a viver em alerta. Mas a palavra diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que o milagre da paz começa antes no pensamento do que na emoção. A emoção é o fruto, o pensamento é a raiz. E Deus quer curar você a partir da raiz. O que você pensa repetidamente se torna o tom emocional da sua vida. A ciência chama isso de ordens emocionais. O cérebro entende que pensamentos recorrentes são instruções. Se você repete, não aguento mais, o corpo se prepara para desistir. Se repete, estou sozinho, ele produz substâncias de isolamento. Se repete, Deus é meu sustento, ele começa a desacelerar, a alinhar, a crer. O Espírito Santo não fala com o desespero. Ele fala com a mente que escolhe confiar. Por isso, reorganizar a mente é mais do que pensar positivo. É pensar bíblico. É substituir cada pensamento que drena a fé por uma verdade que sustenta a alma. A maioria das pessoas espera que a paz venha do nada, como um vento que passa e limpa tudo. Mas a paz não se impõe, ela é cultivada. É como um jardim que precisa ser regado com palavras certas. O salmista dizia, medito na tua palavra de dia e de noite. Essa é a irrigação da alma. Não basta ouvir uma promessa, é preciso repeti-la até que ela se torne mais real do que o medo. A mente, quando se alinha com a Escritura, começa a trabalhar a favor da fé. Quando se alimenta do medo, trabalha contra. Por isso, a transformação não começa quando a dor vai embora, mas quando a mente muda a forma de olhar para a dor. Há uma harmonia profunda entre ciência e fé quando o assunto é paz. A neurociência diz que o cérebro precisa de pausas e palavras calmas para reorganizar conexões. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Isso significa que cada vez que você fala uma promessa, você treina seu cérebro a acreditar nela.
A fé não é um salto no escuro, é uma reeducação do pensamento. É repetir até que o coração volte a lembrar. É dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não como um mantra vazio, mas como um realinhamento espiritual e físico. O corpo responde ao que a mente acredita. A mente responde ao que o espírito decide. A paz, portanto, não é ausência de problemas. É coerência entre o que você crê e o que repete a si mesmo. Quando o coração diz uma coisa e a mente repete outra, a alma entra em guerra. Mas quando ambos dizem a mesma verdade, a paz se instala. Você pode estar em meio a uma tempestade e ainda assim sentir tranquilidade, porque a mente aprendeu a confiar. Jesus dormiu em meio à tempestade, não porque ela era pequena, mas porque sua mente estava firme no Pai. A coerência espiritual é esse estado em que o coração descansa, mesmo quando o mar se agita. A mente precisa de alimento certo, como o corpo precisa de pão. Palavras negativas são como toxinas que envenenam o raciocínio. Palavras divinas são como antídotos que limpam o coração. Cada versículo é uma chave que destranca o medo. E quanto mais você se expõe à verdade, mais ela se torna o tom da sua vida. É por isso que o diabo não tenta apenas tirar a sua fé. Ele tenta ocupar seus pensamentos. Ele sabe que se dominar a mente, dominará a direção. Mas se a mente se renova pela palavra, o coração volta a ouvir a voz de Deus com clareza. Lembre-se, a emoção é volátil, mas a verdade é imutável. Quando você se apoia em sensações, vive em altos e baixos. Quando se apoia na palavra, vive em constância. A paz não é fruto de uma boa fase, é fruto de uma boa fundação. As fases mudam, mas a palavra não. E é essa constância que a fé amadurecida aprende a cultivar. Mesmo quando tudo parece ruir, o coração treinado na Escritura se mantém de pé, porque já não depende do que sente, mas do que sabe. Assim como o cérebro precisa de sono para restaurar conexões, a mente precisa de Escritura para restaurar esperança. A palavra é o descanso da alma cansada. Ela não apenas consola, ela reorganiza. Quando você lê "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", seu sistema emocional se acalma. O corpo entende que há direção, a mente entende que há cuidado, e o espírito reconhece que há presença. Essa sincronia cria algo que a ciência chama de coerência coração-cérebro. Quando o pensamento e o batimento se alinham, a paz se manifesta no corpo. A fé é mais física do que muitos imaginam. Há um segredo que poucos percebem. O Espírito Santo trabalha dentro do cérebro também. Ele não fala apenas ao coração, mas reorganiza pensamentos, limpa memórias tóxicas, apaga repetições destrutivas. Ele age nas sinapses, mas também nas orações. E quando a mente se curva à verdade, o corpo segue o mesmo ritmo. Isso é renovação. Não é uma mudança repentina, é uma transformação contínua. E quanto mais a mente se firma em Deus, mais o coração experimenta descanso. Se você quer começar a sentir essa paz, comece com um gesto simples. Não uma ordem, mas uma escolha interna. Quando o medo vier, substitua-o por uma promessa. Quando o pensamento disser, não tem saída, diga, o Senhor é o meu refúgio. Quando a mente gritar, vai dar errado, sussurre, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Faça disso seu ambiente mental. É assim que a mente se reestrutura, é assim que o espírito ensina a pensar como quem confia. E se essa palavra está renovando algo em você, lembre-se, há uma jornada espiritual acontecendo aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa reencontrar o equilíbrio entre fé e pensamento. O Espírito pode usar a sua entrega para alcançar outro coração. Paz se multiplica quando é dividida. Passo 3. Retome o movimento, mesmo que o coração ainda esteja pesado. Salmo 37, 23, 24.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Há dias em que levantar da cama já é um ato de fé, em que cada gesto simples parece exigir forças que você não tem. A mente diz que não vale a pena tentar, o corpo obedece ao cansaço e o coração se esconde atrás do medo. Mas o Evangelho nos ensina que a fé não espera sentir-se pronta. A fé se move enquanto ainda está fraca. O salmista dizia que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, não quando ele corre, mas quando ele continua, mesmo mancando. Deus não exige perfeição no ritmo, apenas constância na direção. Há um milagre reservado para quem caminha cansado e não para quem espera ânimo para caminhar. O desânimo paralisa, porque convence a alma de que parar é mais seguro do que tentar de novo. Mas é justamente no primeiro passo, pequeno e trêmulo, que a graça se manifesta. A neurociência chama isso de circuito da ação. Quando você se move, mesmo sem vontade, o cérebro libera dopamina, o hormônio da motivação. Ou seja, a motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Espiritualmente, é o mesmo princípio. A fé não é fruto da coragem, é o combustível dela. Quando você decide agir mesmo sem sentir, o céu se move com você. A fé é como empurrar um barco parado à beira do rio. No começo, é pesado, quase impossível. Mas quando o barco começa a se mover, a correnteza ajuda. Deus sempre abençoa o primeiro impulso, por menor que pareça. O que destrava o milagre não é a força, é a obediência. Elias precisou subir o monte antes que a chuva viesse. Pedro precisou lançar a rede antes que o peixe aparecesse. Maria precisou dizer, faça-se, antes de ver o cumprimento da promessa. A ação precede a visão, e o Espírito Santo se manifesta quando o corpo obedece à fé. Não espere o coração se alinhar para começar. Comece e o coração o seguirá. Deus não despreza passos trêmulos. Ele os transforma em testemunhos. Muitas pessoas esperam uma onda de energia espiritual, um sentimento de poder antes de recomeçar. Mas o verdadeiro mover de Deus é sutil, silencioso, constante. Ele começa no pequeno, no simples ato de abrir a janela, arrumar a cama, caminhar devagar, falar com alguém, abrir a Bíblia. São gestos aparentemente comuns, mas carregados de poder, porque marcam o retorno ao movimento da vida. O movimento é espiritual. Quando o corpo se move, a alma acompanha. Quando a alma se move, o espírito respira. A estagnação é o terreno favorito da dúvida, mas o movimento é o ambiente onde a esperança floresce. Cada passo dado é uma declaração contra a desistência. É como dizer ao próprio medo, eu ainda acredito. E quando Deus vê um coração que se recusa a desistir, Ele envia força nova. Não de uma vez, mas como quem reacende uma chama apagada, sopro após sopro, até que o fogo volte a arder. Há uma sutil diferença entre agir por desespero e agir por fé. O desespero age para provar algo. A fé age para confiar. O desespero corre. A fé caminha. O desespero exige resultados. A fé se contenta com presença. Quando você age pela fé, mesmo que seja um movimento pequeno, o resultado é secundário. O essencial é a reconexão com Deus. E é nessa reconexão que a paz se instala. Não porque tudo se resolveu, mas porque o coração reencontrou o ritmo do céu. Elias orou por chuva 7 vezes sem ver nada. Até que o servo disse, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquela pequena nuvem foi o sinal. O céu respondeu à persistência. Não foi uma explosão repentina, foi uma semente de esperança. Talvez você esteja nesse ponto, orando e ainda não vendo nada. Mas é nas pequenas nuvens que Deus começa os grandes temporais.
Continue orando, continue andando, continue acreditando. O movimento da fé é o prelúdio do milagre. Quando a vontade acaba, a obediência assume o comando. Há um tipo de fidelidade que nasce apenas no cansaço. A fidelidade que não depende de sentir, mas de saber. Saber que Deus continua bom, mesmo quando o coração não entende. Saber que a promessa ainda vale, mesmo quando a emoção falha. Essa fidelidade é a mais preciosa aos olhos de Deus. Porque ela é o amor que permanece quando o entusiasmo vai embora. O corpo, a mente e o espírito trabalham em uníssono quando você decide se mover na direção certa. É como uma orquestra que precisa de um maestro para se alinhar. O Espírito Santo é esse maestro. Ele coordena o compasso entre o que você sente, o que você pensa e o que você faz. À medida que você obedece, ele ajusta o tom, acalma o ritmo e a melodia da paz começa a ser ouvida novamente. O movimento exterior ativa a harmonia interior. O corpo se torna oração em ação. E quando você se mover, mesmo que com lágrimas nos olhos, lembre-se, Deus não está no resultado, Ele está no caminho. A cada passo, Ele confirma. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você pode tropeçar, pode se cansar, pode duvidar por instantes, mas não será vencido. Porque o Senhor não apenas te observa caminhar, Ele caminha com você. Se esta palavra está reacendendo algo dentro de você, mantenha-se conectado. Há uma sequência nesta jornada espiritual e cada etapa revela uma nova camada de cura. Volte a este espaço, compartilhe, permaneça. A paz é restaurada no caminhar, não no repouso. Passo 4, reconecte-se à presença. A paz não é um estado mental, é um encontro. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há uma diferença profunda entre sentir paz e viver em paz. Sentir paz é momentâneo. Acontece quando as circunstâncias se alinham, quando algo dá certo, quando o corpo descansa. Mas viver em paz é sobrenatural. É permanecer inteiro mesmo quando o mundo ao redor se fragmenta. Jesus não disse, eu lhes darei momentos de paz. Ele disse, eu deixo a minha paz. Isso muda tudo. A paz dele não é uma sensação, é uma presença. É o próprio Cristo habitando no espaço que antes era ocupado pela ansiedade. Quando a alma se conecta à presença de Deus, a inquietação perde o trono. O coração deixa de buscar controle e começa a descansar na certeza de que está sendo sustentado. O erro mais comum é tratar a oração como um remédio rápido, algo que se toma para aliviar o sintoma e não para curar a raiz. Mas oração não é anestesia, é encontro. Quando você ora para sentir algo, muitas vezes se frustra. Mas quando ora para estar com alguém, tudo muda. O silêncio da presença se torna suficiente. O Espírito Santo não vem para te entreter, vem para te habitar. Ele não é visita, é morada. E é nesse lugar de permanência que a paz começa a ser restaurada. Não porque o mundo ficou menos caótico, mas porque o seu interior encontrou um novo centro de gravidade, a presença de Deus. Imagine-se como uma criança pequena, cansada, que finalmente é acolhida nos braços do Pai. O mundo lá fora pode continuar barulhento, mas dentro daquele colo há silêncio, há abrigo. O Salmo 131 descreve essa cena. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma dentro de mim. Essa imagem não é poética apenas, é espiritual. É assim que o Espírito Santo deseja te ensinar a orar. Não com pressa, não com frases ensaiadas, mas com entrega. A paz não vem quando você termina de falar. Ela vem quando você decide permanecer quieto.
É no silêncio que o céu desce e o coração se recompõe. A neuroteologia, ramo que estuda os efeitos da espiritualidade no cérebro, mostra que a oração contemplativa diminui em até 30% os marcadores de estresse. O motivo é simples. Quando a mente se aquieta diante de algo maior do que ela, o sistema nervoso entende que está seguro. Espiritualmente, é exatamente isso que acontece. Na presença de Deus, o corpo entende que não precisa lutar o tempo todo. A alma encontra um ritmo de descanso. A paz não é produzida, é recebida. É como o oxigênio. Você não o cria, apenas precisa parar de prender a respiração espiritual para que ele entre. Deus raramente muda o ambiente externo de imediato. Ele prefere mudar a atmosfera interior. Há momentos em que tudo ao redor continua igual. O diagnóstico, as contas, o silêncio, mas algo em você muda. Você se torna o portador de uma paz que não depende do cenário. É como se o vento soprasse de dentro para fora. E de repente, as mesmas dores já não têm o mesmo peso. O mesmo caminho já não parece tão escuro. A presença de Deus não apaga os problemas, mas tira deles o poder de te dominar. Quando o Espírito ocupa o centro, as tempestades perdem a voz. A presença de Deus não é conceito, é experiência. Ela não se explica, se vive. Há quem busque provas da presença, mas a verdadeira fé aprende a reconhecê-la nas sutilezas. No momento em que o coração se acalma, sem motivo, na lembrança de uma promessa antiga, no choro que vira alívio. Deus fala no detalhe, se manifesta no ordinário. É possível estar cercado de ruído e ainda assim ouvir o som da paz, porque a presença não depende do silêncio externo, mas do espaço interno que você concede a ela. Um homem uma vez contou que sofria de depressão profunda. Orava, mas não sentia nada. Até que um dia, em meio a uma oração simples, ele chorou e disse: Deus, eu sei que o Senhor está aqui, mesmo que eu não sinta. E naquele instante, ele não foi curado no corpo, mas foi encontrado na alma. Ele disse: Deus não tirou meu cansaço, ele me encontrou dentro dele. Foi o início da cura, porque a presença não veio para remover a dor, mas para habitá-la e transformá-la em comunhão. A paz de Cristo é diferente da paz do mundo. A do mundo depende do controle. A de Cristo nasce da rendição. O mundo diz: fique bem para seguir. Jesus diz: permaneça em mim e o bem virá no tempo certo. A paz do mundo é um refúgio temporário. A de Cristo é uma morada permanente. A primeira exige esforço, a segunda convida ao descanso. A primeira depende do que acontece, a segunda depende de quem habita. E quando Cristo habita, a alma deixa de se agitar. É o Espírito dizendo: não temas, eu estou contigo. O encontro com a presença é o retorno ao lar. É o lugar onde o medo não tem domínio e o tempo não pressiona. É o ambiente onde o coração se realinha com a eternidade. Orar, então, deixa de ser uma tentativa de mudar Deus e passa a ser a oportunidade de ser mudado por Ele. Cada instante diante da presença é uma reconfiguração invisível. A mente se aquieta, o corpo desacelera, o espírito fala. É nesse espaço que o desânimo se dissolve, não porque os problemas sumiram, mas porque a presença se tornou maior que eles. E se há uma oração que define esse passo, talvez seja essa: Senhor, não quero apenas te pedir algo, quero te perceber. Ensina-me a descansar no teu colo como criança que confia. Essa entrega é o ponto de virada. É o momento em que a fé deixa de buscar sinais e passa a se alimentar da certeza da presença. Quando isso acontece, o coração finalmente encontra o que buscava desde o início: a paz que não vem de sentir, mas de estar com Ele. Se esta mensagem trouxe consolo à sua alma,
Compartilhe com alguém que precise lembrar que a presença de Deus ainda é o lugar da cura. Cada partilha é uma semente lançada em outro coração. E talvez o que você recebeu hoje seja a resposta que alguém está esperando há anos. A paz é restaurada quando a alma se rende, não quando tudo se resolve. Billy Graham dizia: a verdadeira paz não vem da ausência de tempestades, mas da presença de Cristo no barco. Há um ponto na caminhada espiritual em que você percebe que a paz não é um prêmio para os fortes, mas um refúgio para os cansados. Ela não vem quando tudo finalmente se encaixa, mas quando você aceita que algumas peças talvez nunca se encaixem, e ainda assim, Deus continua bom. A fé amadurecida é essa: aprender a descansar em meio às perguntas sem resposta. Billy Graham dizia que a verdadeira paz não vem da ausência de tempestades, mas da presença de Cristo no barco. E talvez essa seja a lição final deste caminho. O desânimo não é a negação da fé, é o convite de Deus para reencontrar a presença no meio da tempestade. A alma que tenta fabricar paz termina exausta. A paz não se fabrica, se permite. Ela não vem pelo controle, mas pela rendição. É quando você para de tentar resolver tudo e apenas se entrega, que ela desce. O Espírito Santo não habita na pressa, ele habita na entrega. A W. Tozer dizia que a presença de Deus é a cura para 1000 feridas que a alma nem sabe nomear. Há dores tão antigas que você nem sabe de onde vieram, mas Deus sabe. E a cura não vem quando você entende, mas quando se rende. Porque quem se rende, descansa. E quem descansa, volta a ouvir o som suave da graça. O desânimo, no fim das contas, é o convite de Deus para recomeçar do ponto onde você o perdeu de vista. Ele não é castigo, é direção. Quando tudo parece escuro, é sinal de que o Pai está te ensinando a andar pela fé, não pela vista. Às vezes, a ausência de respostas é a forma de Deus nos conduzir de volta ao essencial: confiar nele. A fé não remove as perguntas, mas muda o lugar de onde você as faz. Antes você perguntava em desespero, agora pergunta em descanso. Antes buscava controle, agora busca presença. É aí que a paz floresce, não como um relâmpago, mas como o amanhecer que chega devagar e transforma a noite em claridade. Você não precisa fabricar a paz. Ela é o resultado natural de um coração que se abre. Quando o Espírito Santo encontra espaço, ele organiza o caos. Como um músico afinando um instrumento, ele toca os fios desalinhados da alma até que cada nota volte ao tom certo. A paz não é algo que você cria, é algo que você acolhe. Ela não se conquista com esforço, mas se recebe em fé. Quando você decide parar de lutar para sentir e começa a apenas permanecer, a presença se manifesta, e essa presença é suficiente. Deus não te chama a ser incansável, mas a ser constante. Ele sabe que há dias em que a força falta, mas a fidelidade permanece. Ser constante é continuar orando mesmo sem emoção, é continuar acreditando mesmo sem provas, é continuar andando mesmo sem ver. A constância é o altar onde o desânimo se transforma em fé sólida. Deus não se impressiona com entusiasmo passageiro. Ele se agrada da fidelidade silenciosa. É no cansaço que ele constrói os guerreiros mais fortes. Talvez você não precise vencer o desânimo hoje. Talvez tudo o que precise seja decidir não desistir de caminhar com o pastor. Há algo de sagrado na decisão de continuar. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu estar presente. E é essa presença que mantém a alma de pé. O Salmo diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repare, o vale continua o mesmo, mas a companhia muda tudo. O vale com Deus é apenas caminho. O vale sem ele
é desespero. A fé é simples. Ela não precisa de respostas, só de relacionamento. A paz é o fruto natural dessa relação. Onde há fé, há presença. Onde há presença, há descanso. Talvez seja esse o segredo que o Espírito quer gravar no seu coração. Você não precisa entender tudo, apenas permanecer. A alma não precisa vencer para descansar, ela precisa confiar para ser curada. Quando você se rende, Deus faz o que só Ele pode fazer, acalma o mar dentro de você. Então, escolha hoje descansar. Escolha soltar o controle. Escolha confiar que mesmo quando você perde o ritmo, Deus mantém o compasso. A vida não é um ensaio de perfeição. É uma jornada de dependência. E quanto mais você depende dele, mais leve se torna a caminhada. A paz não é ausência de peso, é a certeza de que há alguém sustentando o peso junto com você. O Espírito Santo sussurra neste momento. Onde a fé permanece, o ânimo volta, não como emoção, mas como fruto da presença. Essa é a chave final. A fé não devolve o entusiasmo artificial, devolve o sentido, e o sentido traz descanso. Quando você entende que a presença é o suficiente, tudo mais se acomoda. Não há urgência que supere a calma do amor divino. Deus não está apressado em te consertar, Ele está comprometido em te conduzir. E enquanto Ele conduz, você pode descansar. E agora, enquanto encerramos esta jornada, feche o ciclo com a oração que reacende o eixo da alma. Oração. Pai amado, neste momento, eu te apresento o coração cansado, o olhar pesado, os dias em que a esperança parece distante. Obrigado porque tua presença não depende do meu ânimo, mas da tua fidelidade. Tu és o Deus que me conserva em perfeita paz, quando minha mente permanece firme em ti. Senhor, entra no espaço onde o medo ainda habita. Acalma os pensamentos que me roubam o sono. Toma as dores que não consigo explicar. Ensina-me a respirar tua presença, até que ela se torne meu refúgio. Que cada respiração seja um lembrete de que estou seguro em ti. Pai, eu te entrego minha família. Visita cada coração inquieto, cada filho distante, cada lar que precisa de reconciliação. Que a tua paz não apenas me envolva, mas transborde para os que amo. Que o teu Espírito seja o elo invisível que une o que parecia separado. E, Senhor, renova meu propósito. Dá-me alegria em te servir mesmo nos dias nublados. Que eu seja constante, mesmo cansado, fiel, mesmo inseguro, esperançoso, mesmo em meio à espera. Usa minha vida como canal de consolo para outros que estão no vale. Eu creio, Pai, que a tua paz está sendo restaurada dentro de mim agora. Não porque tudo mudou, mas porque o Senhor está comigo. E onde o Senhor está, a tempestade não tem a palavra final. Eu descanso em ti, em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra tocou o seu coração, una-se à nossa comunidade de fé. Aqui, intercedemos uns pelos outros. Compartilhamos experiências e sustentamos uns aos outros em oração. A paz cresce quando é dividida. Escreva o nome de alguém que precisa de paz e caminhe conosco, porque ninguém atravessa o desânimo sozinho, mas juntos, sob a presença de Cristo, encontramos descanso para a alma.